Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Olha, vou pedir até o diretor para colocar a câmera do meio. Mostra qual é o programa de hoje. Pode Povo, volta para mim, diretor. Sejam bem-vindos ao Pode Povo. Hoje a nossa amiga Joyce não pôde estar, mas você acha que eu ia perder de estar aqui com vocês mais uma vez no Pode Povo, matando aquela saudade? E antes de falar das minhas convidadas que vocês viram aí, que eu estou aqui ó, bem acompanhado, vou pedir para vocês acessarem as redes sociais da TV Câmara. Vai lá, curta, comente, compartilhe. Olha, o programa de hoje está tão especial que você deve compartilhar muito as informações que vamos ter aqui hoje. E eu quero falar sobre mulheres incríveis. Você conhece alguma mulher incrível? Você pode ser uma mulher incrível, você deve conhecer uma mulher incrível. Olha, uma das mulheres é terapeuta, professora acadêmica, é mãe, e ó, tem até um texto que a minha amiga Joyce colocou aqui, uma mulher engajada no desenvolvimento feminino. Uma delas. A outra eu vou falar daqui a pouco, eu quero falar com ela sobre essa mulher. Você gosta de vinho? Ela dá dicas, ensina como beber um bom vinho. É uma líder nata. E ela botou aqui assim, ó, o texto dela vem assim. Uma mulher que vamos lá. Uma mulher que facilita o acesso às mulheradas a tomar um bom vinho. Então eu recebo aqui Érica Peçanha e Vivian Maia. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, prazer. Muito bom estar aqui no Pode Povo. Um podcast que conversa com a população. Esse podcast aqui é bem solto. Antes da gente falar sobre vinhos e sobre vida, Érica, eu quero que vocês falem sobre um projeto que está chegando em Macaé já. Eu sei que já teve alguns desenvolvimentos acontecendo, que é o Grupo Mulheres do Brasil, que é aqui no Núcleo Macaé. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse projeto e depois a gente falar sobre vocês. Fala com certeza. Um pouco sobre esse projeto. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, já como ele falou, que é pra eu, né? Eu mesma ter meu... Você é da casa, já tá aqui sempre. Muito obrigada, mais uma vez. Nós somos 3 líderes do Núcleo Mulheres do Brasil Macaé. Né? É a Fabrícia Vieira, que não pôde estar presente hoje, né? Compromisso já agendado anteriormente. Ela é mentora de desenvolvimento feminino, né? Minha amiga aqui, parceira, Vivian Maia, nossa sommelier do amor, né? E eu, Érica Peçanha, terapeuta esteta e educadora pública. Nós fomos convidadas, né, para ser líderes do Núcleo Mulheres do Brasil, que ele foi fundado pela Luísa Helena Trajano, das redes Magalu. E é, assim, um movimento que quer fortalecer as mulheres, quer melhorar o Brasil, quer fortalecer as melhores pastas do nosso município, que é saúde, educação, né, cultura, tudo que nós precisamos para viver de forma melhor e ter melhor qualidade de vida. Não é, Vivian Maia? O grupo é muito fantástico. Eu sou muito fã da Luísa Helena, mas eu quero também agradecer nesse momento aqui, é muito especial, muito bom a gente ter a oportunidade de falar para todo mundo sobre mulheres do Brasil. A fundadora e idealizadora desse movimento, ele é uma ONG, né, um movimento, Luísa Helena Trajano, da Magazine, e o projeto dela, ela faz acontecer. Ela acredita num Brasil melhor, feito pelo protagonismo das mulheres. Então, não só aqui no Brasil, ele já tem nos Estados Unidos, também na Europa. Não é sobre ser contra os homens, né? Sim. Nós somos feministas e não feministas. A gente tem apoio aí de vários homens como você, né? Que está aqui com 2 mulheres falando sobre mulheres incríveis, projetos maravilhosos. E ela não reinventa a roda, né? O ideal é que a gente contribua já com o que existe. Mas ela tem voz, né?
Ô, Érica, Sim. eu tô falando da Fabrícia, uma pena a Fabrícia não está aqui. Ela é da área de comunicação. Sim. Ela que apresentou pra gente. Fizemos um curso prévio, né, para poder aprender tudo sobre o grupo e também passamos por um critério, né, uma Sim. avaliação para ver se a gente podia participar. E ela é incrível porque ela gosta da diversidade. Então, eu também não aceitaria se não fosse com a Érica, que eu tenho muito orgulho. A Érica é uma pessoa que está sempre ajudando todo mundo. E qual é o intuito principal desse grupo? Unir mulheres em toda parte do Brasil, como você falou, e do mundo. Para quê? Quais são as principais ações desse grupo? Então, as principais ações é unir as mulheres para estar melhorando o Brasil, nosso município, nosso estado. A gente somando forças, se unindo para fazer ações sociais para estar ajudando o outro, o próximo. E assim a gente vai crescendo, somando e nos tornando protagonista de quê? De uma ONG que só quer fazer o bem para todos, que só quer somar, que só quer melhorar o quê? A saúde, a educação, o bem-estar, né, de todos. A gente não pensa também só nas mulheres, foi como a Vivian falou. Nós não somos contra os homens, nós somos a favor das mulheres, mas a gente está aqui pensando no todo, a gente quer ajudar o próximo todo, seja homem, mulher, né? E aí a gente está aqui para isso, essa é a função desse núcleo, né, para estar melhorando o Brasil. Esse é o principal objetivo, de estar melhorando tudo para que a gente possa viver numa sociedade mais igualitária, justa, digna. Mais espaço. Mais espaço, exatamente. E fora que mulheres são incríveis por natureza, né? Mãe, desenvolvem trabalho externo ou trabalho em casa. E são ações legais que vêm chegando, como eu falei com você, a gente conhece outros projetos em outros grupos. E eu achei interessante que tem mais de 131 mil mulheres, né, cadastradas, Sim. participando desse grupo. Como que funciona para as mulheres participar? Então, as Hoje. mulheres do Brasil, ele é nacional e internacional. Foi como a Vivian falou anteriormente. Nós fomos convidadas e aí tivemos que passar por várias formações online. Foram 5 encontros? Acho que mais. Mais, né? 6. Foram vários encontros online com a diretora de expansão, com outras diretoras de núcleos de outros estados, outros países. Foram várias reuniões para ver se a gente se enquadrava, se nós tínhamos o perfil para estar, enfim, né, inaugurando, como a gente fez o Porta Aberta semana retrasada, dia 17 de... Foi 17 de abril? Foi, né? Eu sei que era de março. O tempo tá passando tão correndo. 17 de abril foi nosso primeiro encontro, o Portas Abertas, que a gente fez a apresentação do núcleo. Nós precisamos também falar sobre os comitês e escolher as líderes dos comitês, como saúde, educação, cultura, né? E vários outros aí. E foi um encontro para estar falando, né? Qual era a proposta do núcleo, qual era o nosso objetivo, o que era esse núcleo Mulheres do Brasil Macaé. Né, tivemos o segundo encontro também, que foi uma remada solidária, que nós pedimos doações de alimentos para doar para uma filantropia que ajuda crianças carentes a fazerem cursos profissionalizantes gratuitos e ainda ganham, os alunos não faltosos, eles ainda ganham uma cesta básica todo mês, né, se eles forem assíduos e tiverem ali a frequência que é necessária. Vivian, como que foi o impacto do primeiro encontro das mulheres? O que você sentiu? Foi surpreendente na mesma vontade, né? De crescer, de melhorar a cidade. São vários colegiados, se não me engano, mais de 60, né? Que lida com saúde, com vários projetos. E aí as inscrições foram um monte, né? Então agora a gente vai selecionar para quem vai entrar como líder de cada comitê. O que eu queria te fazer uma pergunta você já colocou no Google Mulheres do Brasil? Eu estava pesquisando um pouco antes de entrar no ar. O que apareceu para você? Apareceu um link de um site e aí vem aparecendo algumas coisas, redes sociais, vem aparecendo algumas matérias jornalísticas também no Google, aparecem algumas questões assim. Eu tô te fazendo essa pergunta porque há um tempo atrás, quando você colocava Mulheres do Brasil, aparecia mulheres do samba, mulheres cariocas, né? As bundas, as coxas. Imagens. E era isso que aparecia. Não é contra, mas isso não me representa, não representa todas as mulheres. Nós não queremos ser vistas só pelo lado do corpo de uma mulher. A gente trabalha, a gente tem uma vida social e se você colocar homens do Brasil, não vai aparecer, né? Não tudo aparece, isso. não. Então, esse incômodo aconteceu hoje quando você coloca Mulheres do Brasil, aparece o grupo Mulheres do Brasil. Então, já é um ganho, assim, absurdo. Então, ela vem lutando, né? Os grupos vêm lutando por igualdade de trabalho. Eu, por exemplo, sou sommelier.
E eu Nós estudei vamos falar tanto sobre isso daqui a pouco, quanto pessoal. eu já trabalhei bastante, tenho muita experiência, não tenho que reclamar e nunca me coloquei como vítima. Para mim sempre foi uma motivação estar em salas de aula com vários homens. Graças a Deus eu nunca tive nenhum preconceito. Mas quando você vai aos restaurantes, em geral, você vai ver um profissional homem. Sempre. Assim, a gente Sempre. estava conversando nos bastidores aqui, que ainda vamos falar sobre essa questão, que quando a gente pede uma sugestão de um vinho, sempre vem um homem. Essa mulher é um homem. Por isso que eu falei assim, nossa, primeira mulher que eu conheço, essa mulher. Particularmente é a primeira mulher. Mas falando sobre isso, sobre ações para mulheres, um grupo como Mulheres do Brasil, vocês acham importante? Ainda existe um preconceito? Sim, inclusive, quando eu falei da profissão, é do projeto dela uma cota. Porque a gente precisa de 120 mil anos para poder chegar junto, né, aos homens. Quando a gente fala de cota, é sobre a diferença, né? Eu sei que é um papo muito polêmico. Sim. E a gente não está aqui para julgar, né? E esse grupo, ele lida com isso. Várias mulheres com diversidade, com cabeças e opiniões diferentes, mas se a gente for parar para pensar mesmo, isso acontece. Então, o grupo é suprapartidário, não tem política envolvida, mas tem esse conjunto de diversidade para resolver, botar a mão na massa, Ações né? mais organizadas. Sim, exatamente. É muito organizado, né? A gente já tem, no Portas Abertas, a gente já tinha todo o programa pronto de apresentação, que foi feito pela Fabrícia. Aí agora vai ser escolha do comitê, a gente vai seguindo junto. Tivemos uma reunião na quinta-feira passada, também com o grupo do Sudeste. E aí a gente está tendo, assim, sendo alimentado, porque é um bebezinho o grupo pra gente, né? Mas a gente já está com uma agenda aqui para o mês que vem, com bastante atividade. Quero que vocês falem também sobre essa agenda e como que funciona a questão das mulheres. Existe um grupo específico? Mulheres Sim. classe A, classe B ou classe C? Não, Como existe que o funciona? grupo das Mulheres Brasil Macaé, o WhatsApp para as mulheres fazerem parte e ficarem sabendo dos eventos que acontecerão, porque a gente já está com uma agenda aqui de maio com vários eventos, com várias datas. E aí lá nesse grupo tem a partilha para todas se conectarem, né? E dali a gente está colocando as agendas, elas também estarem falando sobre, porque elas vão fazer parte. A gente precisa que as mulheres entrem no site, façam o cadastro, participem ativamente do grupo, façam ações junto conosco, porque sozinha, nós três sozinhas, a gente não vai conseguir fazer nada. Nós precisamos de muitas mãos para que esse núcleo, ele de fato aconteça, né? Que essas ações, elas vão sendo colocadas em práticas. Então a gente precisa muito, necessita que as mulheres façam parte desse grupo, que a gente vai deixar aqui, né? O contato da Fabrícia, para quem tiver interesse em entrar. Pode falar até já, vamos aproveitar para Pode entrar pelo Instagram, Mulheres do Brasil Macaé. Entendi. Aí lá tem No o link Instagram. na bio, vai ter as informações, faz o cadastro e a gente direciona para o grupo de WhatsApp. Que é lá que elas vão se conectarem, saber dos eventos, saber qual o objetivo do núcleo Macaé. Então é muito necessário que elas façam esse primeiro contato para elas fazerem parte junto conosco. Existe um espaço físico onde acontecem os encontros ou vocês marcam como foi o segundo encontro, uma remada? São ações? Hoje. São ações, ela não inventa a roda, como eu falei no início, então a gente vai em busca de ações prontas para poder contribuir. Mas a gente tem o nosso evento social para conexão, né? Sim. Então a ideia da remada foi a gente contemplar a natureza, remar, fazer um piquenique e com isso a gente contribuiu também para uma casa indicada pela Érica. Então a gente conseguiu doar também alimentos. Então sempre vai ter a parte social, a gente precisa muito, né, da opinião de todo mundo, conversar bastante. Porque você perguntou sobre quem pode entrar, Isso. basta ser mulher. Então é a mulher que entrar no grupo, está aberto. No site e fazer todo o processo. E aí após essa ação, Érica, que vocês fizeram no segundo encontro, como que você sentiu como as mulheres receberam essa ação? Que ali provavelmente tinha mulheres que nunca fez uma ação social, nunca doou. Como que foi o sentimento? O que vocês podem falar sobre esse segundo encontro? Eu achei desde o primeiro, eu achei muito impactante como que elas quiseram voluntariamente fazer parte dos comitês. Foram muitos, porque cada comitê tem que ter 2 líderes, né? O da saúde, do saneamento, da cultura, comunicação, empreendedorismo. Então, assim, muitas ficaram, assim, voluntariamente querendo fazer parte, vestindo a camisa, tinha aquele sentimento de dono. Então, foi muito impactante isso. E o segundo, que foi um dia que não é um dia de trabalho normal, não era feriado. Muitas foram, né, na remada solidária,
Muitas não puderam comparecer porque já tinham um compromisso, viajaram, foi aquele feriadão extenso. E aí elas participando, querendo saber mais sobre o núcleo, levaram os alimentos. Quem não pôde levar, mandando contato dizendo que qual lugar que era para entregar depois. Então você vê que as pessoas, elas estão interessadas, elas estão querendo fazer a diferença. Então isso foi muito gratificante e foi muito bom também o Portas Abertas, o nosso primeiro encontro, porque muitas mulheres chegaram lá, nosso encontro foi marcado para 8 horas da manhã e era véspera de feriado e muitas saíram da sua zona de conforto para estar ali, entendeu? E eu agradeci muito, nós agradecemos, eu, a Fabrícia e a Vívia, por elas vieram pessoas de Campos, de Goytacazes, Rio das Ostras, de Niterói, Carapebus, Quissamã. Então você vê que as mulheres, elas estão chegando, sabe, interessadas em fazer algo diferente. Elas estão se unindo, elas querem fazer algo. Nossos valores é o quê? É leveza, é união, é respeito. Então a gente precisa mesmo nos unir e fazer esses projetos sociais que tenham efetividade para estar melhorando. Existe uma idade mínima para as mulheres participarem? Não, inclusive tem um grupo de jovem. Nesses comitês, existe o comitê de um grupo que, se eu não me engano, é a partir de 13. É um jovem de 13 a 24, se eu não me engano, 13 ou 14, por aí. Então é um grupo grande, bem organizado mesmo. Muito bem organizado. Nesse dia do Portas Abertas foi muito interessante, porque a gente dá aconchego, então a gente abraça e ela pede para ser com leveza, né? E com isso, algumas pessoas desabafaram e contando histórias, porque quando a gente fala de violência, eu achei que nos Estados Unidos não tinha violência doméstica, não tinha violência contra a mulher. E isso tem aqui muito, né? Todos os dias, infelizmente. E quando você vê uma pessoa que você conhece, que você vem bem posicionada no mercado, e ela contar uma história de violência, você fica surpreso. E a gente teve essa ocasião lá, por espontânea vontade de uma das pessoas que foi, ela contou. Ela disse que superou isso, hoje ela não aceita mais. E quando a gente tem esse lugar, a gente dá espaço para outras também que passam a mesma coisa, para também se curar dessa violência, né? Porque ser mulher, às vezes, é ficar protegida, né? Ter um marido, a dificuldade de sair do rol da família por conta do filho, porque a mãe sempre pensa no filho primeiro, né? E quando você vê mulheres, né, que são bem engajadas e passando por esse tipo de problema, você pensa que não é possível. Aí ela coloca a outra no lugar e consegue contar também e sair desse ciclo, né? E acaba funcionando como uma rede de apoio. Sim. Poxa, que legal. Foi emocionante, ela chorou, né? Foi exatamente isso que eu falei, da questão do apoio, né? A gente está pensando também nos eventos para estar ajudando essas mulheres que estão com depressão, crise de ansiedade. Elas precisam se sentir úteis, elas precisam se sentir úteis, né? Elas precisam de uma mão amiga, de uma palavra, de um afago. Então é isso que a gente quer, isso que nós queremos estar proporcionando. Esses momentos, esses encontros, a gente também precisa ter uma escuta. Então elas precisam estar presentes, né? Fazer parte. Isso é muito importante. A gente está aí para somar mesmo, tá ajudando essas mulheres que precisam. Legal. Na campanha da vacina, o resultado da Mulheres do Brasil foi um número assim absurdo, porque faltava muito e ela colocou uma meta altíssima e eles conseguiram dobrar a meta. Então é arregaçar as mangas e fazer. Nesse dia lá do piquenique, a gente teve várias situações assim, de mulheres que acabaram de chegar na cidade e ainda não têm amigos. E também mulheres que estão em transição de carreira, sem saber o que fazer. Agora tem a trilha Mulheres de Sucesso, que é uma trilha criada. Tem que fazer inscrição agora, acho que até o final do mês. Por isso que é importante entrar lá no Instagram e se associar. É gratuito. E é um programa de 6 semanas com 12 módulos, com profissionais maravilhosos. Tem todo o amparo, né, da Luísa Helena, tem curadoria, tem depoimentos, tem vários cases de sucesso. Então, é um programa gratuito para quem quiser se inscrever agora. Para quem já é empreendedora, mas para quem está pensando em empreender, é uma boa oportunidade. Porque empreender, meu amigo, é um desafio. O nome é bonito, né? Mas
todo dia, é acordar e tomar uma decisão se é isso que a gente quer. Se vai dar certo ou não. Porque às vezes você pode ser o proprietário do seu negócio, ou você pode ser um gestor, né? Uma coisa não é a mesma coisa que a outra, então o empreendedor tem que ser um pouco de tudo, né? Do negócio. Aproveitando esse gancho, Vivian, fala pra gente a agenda. A agenda tá muito grande, eu vou falar de algumas, né? Sim. Dia 17 é o Dia Internacional contra a Homofobia. A proposta é fazer parcerias, né, com Secretaria de Igualdade, Direitos Humanos. A gente vai apoiar e divulgar as ações e abrir espaço para a pauta dentro do núcleo. Então, a gente ainda tem tempo para colocar isso nos grupos e a gente desenvolver sobre esse dia tão especial, né? Dia da adoção, que é dia 25/5. A gente também vai apoiar com um evento já existente em Macaé. A gente busca essas instituições, a gente está em busca dessa procura. Então, quem quiser procurar, se já é uma pessoa que é líder dessas ações, procurar o Núcleo Macaé, porque a gente precisa apoiar. No dia 27, é dia do profissional liberal. Vai ter uma aula online, ou então presencial, com estratégias e divulgações de venda para profissionais liberais. A gente pode fazer, porque a Fabrícia Vieira é da área da comunicação, eu também sou palestrante, a Érica também, ou a gente está aberto a receber convidadas, né, para poder ajudar nessa empreitada. Dia Internacional da Dignidade Menstrual. É um dia bem importante que a gente vai fazer a campanha, por exemplo, uma das ideias é a campanha da arrecadação de absorventes. A gente tem um déficit, né? Não são todas as mulheres que começam a ter a menstruação e ter o suporte de ter o absorvente. Então, a gente vai em busca dessa campanha de arrecadação. Vai ter o Dia Internacional da Luta pela Saúde. Eu já até indiquei alguns profissionais, vai ser uma live com ginecologista ou médica convidada para falar sobre cuidado, prevenção e saúde feminina. E Dia do Espírito Santo, dia 31/5, uma missa, um culto, algum conjunto assim de religiões. Então tem bastante ações, eu vejo que a agenda está todos os recheada de dias. coisas. Agenda lotada. E como é para vocês, pessoalmente, vocês falaram que fizeram um curso e tal, mas como é para vocês abraçar um projeto como esse? Para Vivian? Eu tive um tempo que eu fiquei muito assim pensativa em aonde eu podia ajudar. Eu me entendo como sommelier, a Érica brinca que eu sou sommelier do amor. Eu busco essas conexões, é de uma importância tamanha sorrir, ter felicidade, tempo de merecimento, mas faltava algo. E quando eu recebi esse convite, para mim foi um chamado, porque eu estava justamente pedindo para Deus para que me colocasse no meu dom, que eu pudesse ajudar a contribuir com mais pessoas. E eu sou uma fã da Luísa Trajano, não paro de falar dela, né? Porque assim, é uma mulher que eu tenho muito orgulho, porque ela podia simplesmente, né, ficar na dela, é uma ONG. A gente não pode usar a nossa marca, a gente não tem patrocínio. Então, o movimento é todo mesmo de arregaçar as mangas. E é claro que a gente se divide, eu, Érico e Fabrícia, né? Hoje Fabrícia não pôde estar, em outro dia, de repente, um dia desses, uma outra vai me cobrir, assim vai ser com a Érica. Com certeza. Mas vai ficar mais fácil quando a gente tiver o comitê, porque ele é bem organizado. Mas a gente começou e agora a gente não volta atrás. Isso aí. E para você, Érica, como que foi para a Érica então, o convite, chegar e participar de um projeto tão bonito? Eu fiquei, assim, muito grata em receber, né, em ser convidada. E, assim, eu sempre participei ativamente de ações sociais. Desde nova, sempre trabalhei em prefeituras em ação, voluntariamente. Sempre gostei muito de ajudar o próximo. Sem interesse, sem pensar que vou ter algo de volta, mas para eu me sentir bem, confortável comigo mesma. Então, assim, para mim, assim, foi maravilhoso demais fazer parte. E quero muito aí estar somando, contribuindo, estar melhorando, porque esse é meu objetivo, né? A gente tem que ter um objetivo na vida, e esse é o meu, é fazer o bem pro próximo. Tá aí ajudando e somando com pessoas que precisam. Então, assim, eu fiquei maravilhada em ser convidada e estar fazendo parte disso tudo.
Eu quero dar os parabéns para vocês, achei incrível. Ouvi um pouquinho sobre o projeto. Vou já seguir no Instagram, porque eu quero acompanhar isso aí de perto. Obrigada. Achei muito legal. Acho que a Joyce vai gostar muito, tá? Sim, com Acho certeza. que a Joyce vai gostar A Joyce muito. é um amor. Parabéns a todas vocês. Eu acho muito importante ter, sim, um projeto voltado para as mulheres. É muito importante unir. Sabemos que a gente vive em um país que é difícil. É difícil para o negro, é difícil para as mulheres e outros grupos vulneráveis. E ter um projeto como esse, assim, é muito legal. Mas agora, sabe qual é a vantagem do Pode Povo, pessoal? Isso aí, diretor. Foca em mim, diretor. Sabe qual é a vantagem do Pode Povo? É aquele podcast que o quê? Você conversa com a população macaense ou aqueles que abraçaram Macaé como sua cidade. E hoje eu comecei um programa bem diferente. A gente falou de um projeto incrível, mas eu quero falar sobre empreendedorismo feminino, sobre ações. E eu quero que a Vivian fala pra gente quem é a Vivian e como começou essa questão de ser mulher sendo uma mulher. Como que foi essa história? Fala um pouquinho de você. Desde nova, eu sempre me incomodei com a situação de ser diferente dos homens. Vivinha, cruza as pernas, Vivinha, bota a camisa, Vivinha. É legal, mas assim, eu sou canceriana. Vou fazer 50 anos agora. Eu descobri ontem, Érica, que eu nasci no dia da Dercy Gonçalves. Sério? 23 de junho. E você vai estar na terra dela com o evento. Por Lá em isso que eu Madalena. descobri que eu vou pra Madalena, então eu descobri ontem isso. Mas ser mulher pra mim já incomodava, porque eu jogo totó e tá tudo bem. E eu ganhava dos meninos. E sei lá, na época a gente disputava por R$1. Uhum. E eu lembro de uma professora minha que me chamou a atenção. A turma tinha 54 alunos, eu não esqueço disso. E ela sugeriu que eu era macho, que eu era... E eu acho que eu posso ser feminina, eu posso ser leve e posso fazer a mesma coisa que um homem. Por que uma mulher não pode jogar totó, né? E hoje eu sou feminina, eu sou sommelier, mas quando eu vim para Rio das Ostras, eu vou contar minha história. Minha filha tinha acabado de nascer, foi em 2001. Eu morava no Rio, tinha uma vida mais agitada, muitos amigos. E achei a cidade muito pacata. Eu falei, tem que fazer alguma coisa. Eu sou neta de português e o meu avô dava pra gente suco de uva, que era metade de vinho, a metade de água, e colocava açúcar. O pão, ele xoxava assim no vinho e passava no açúcar, e a gente comia rabanada de vinho. Então isso veio assim nessa minha intuição, vou fazer um curso de vinhos. Não tinha muita pretensão, era só um hobby, mas esse hobby virou paixão, porque eu ia 2 vezes por semana ao Rio de Janeiro, terças e quintas, fazia o curso e voltava, e fiz isso durante muito tempo. Mas eu fui descobrindo que as pessoas me pediam para trazer vinhos, eu fui fazendo reuniões, aquilo foi crescendo. Eu tinha um comércio em Rio das Ostras. E aí uma oportunidade, parte da loja pegou fogo, porque era do lado da padaria. Aí eu falei, agora eu vou abrir uma adega. Então todo mundo agora surtou, manda internar, tá louca. Mas eu tinha muita certeza do que eu fiz, tenho muito orgulho da minha trajetória. Eu cheguei a vender 1.800 rótulos, fiz os primeiros eventos de vinho aqui na região, enchendo pousadas e fomentando, parecia o parquinho assim, dos adultos, né? E aí eu não parei mais, porque é muito bom. Mas as turmas, eu lembro de turmas que eu era a única mulher, e uma professora mulher entre 12 professores, uma mulher, e eu como a única aluna mulher. Quem gosta de apreciar um bom vinho, fica encantado quando escuta você falar. Mas como que foi, depois que você se tornou sommelier, chegar no ambiente e falar assim, não, eu entendo, eu sei o que eu tô falando. Eu sei que esse vinho aqui combina com esse prato. Como que foi essa primeira experiência, esse primeiro impacto? Mas antes de você responder, você acha que eu vou deixar a Érica fora dessa conversa? Não. Érica, como que Tava você dá tão bom. conta? Do Não é, a gente vai dar uma escapada assim do vinho. Só faltou um vinho aqui nessa mesa. Obrigado, tá, Poxa, Joyce? Muito obrigado. Você não vai conseguir escapar do vinho falando Não, comigo. a gente vai voltar aqui Eu só faço pra vinho brincar. terapia, eu sou entusiasta da Vinho Certo, que é a marca dela. Eu faço eventos com ela. O O Sunset foi feito em homenagem à Érica. Olha. É um luxo. Uma vez por mês, você está convidado para o próximo. Irei, É inenarrável, com toda certeza. indescritível. Com toda certeza. Como que você dá conta de tanta dinâmica? Eu vi que você é mãe,
professora, palestrante. Como você dá conta de tudo isso? E participa de um grupo tão legal. Sim, eu sou educadora pública, né? Sou concursada na Prefeitura de Macaé há mais de 15 anos, dou aula numa universidade e nas horas vagas eu atendo como terapeuta esteta. Assim, as pessoas perguntam se tem só 24 horas no meu dia, que horas que eu durmo. Que hora que você dorme? Você já quer que eu tenha meu próprio pod? Tem que ter um podcast pra falar sobre. A gente se reinventa, são inúmeras demandas, mas a gente dá conta. Mulher, né, querido? Desculpa. Mãe atípica, né? Mas a gente se organiza aí, né? Faz um bom planejamento e a gente vai sobrevivendo. Hoje eu tô até com a feição de cansado e olha que é só segunda-feira, né? Ainda bem Começando a semana. Começando. Mas a gente vai organizando os horários, né? Eu fico na escola, em manhã e tarde, noite na universidade, alguns dias. E aí, final de semana, que eu não vou viajar, não tem evento, eu tenho um espaço de estética no anexo da minha casa, atendo ali. E numa clínica no centro também. Mas a gente vai organizando, né? Vai se adequando. Mas a gente, no final de tudo, a gente dá conta. São desafios no dia a dia? Sem contar que não são só os trabalhos, porque a gente tem o autocuidado, né? Porque a gente tem que estar ótima, né? Tem que se embelezar, né? Cuidar do corpo, da mente, do espírito. Aí vem filho, vem casa, vem boletos, que os boletos vencem mais que a gente. Você não tem isso, Érica. Mas a gente sobrevive. É só a gente, né, organizar direitinho, de forma estratégica, que a gente dá conta. Mas, Vivi, fala pra gente, como que foi... A Érica faz muita coisa. Às vezes ela tá numa festa e daqui a pouco eu não tô vendo nem outra. Como é que ela conseguiu chegar em tão pouco tempo assim? Mágica de mulheres. Vocês são incríveis pra fazer isso. Eu fico assim, pensando como é que a minha esposa dá conta de tanta coisa, com um bebê, com tudo. Eu tenho um filho de um ano. É uma fase desafiadora É bem também, complicado. né? Tenho um filho de 1 ano. Vivian, como que foi? Falar assim, eu entendo disso. Eu ainda passo por isso, mas eu gosto de ouvir, mas quando casada, né, na verdade eu que comecei com vinho, meu ex-marido não bebia vinho, então ele bebia Coca-Cola e eu vinho, e eu pedi o vinho e eles davam vinho para ele e Coca-Cola para mim. Então a etiqueta do vinho diz que você tem que servir a quem pediu e não a quem vai pagar, e muito menos um homem ou uma senhora mais velha, a menos que tenha um padre na mesa, quem tem que ser servido é quem pediu, porque é o respeito da pessoa que escolheu, né? E aí até hoje eu passo isso. Então nem precisa perguntar se existe preconceito nesse meio, porque... Eu acho que não é preconceito, eu acho que é a falta de entendimento mesmo. As pessoas têm uma reação, assim, quando fala que eu sou sommelier, parecendo, meu Deus, ela é uma sommelier, socorro, vai lá alguém atender ela. Como a Érica disse, sommelier do amor. Isso, ela é realmente. Eu gosto de Ela é muito amável, ela é doce. Eu acho que o vinho tem que ser dessa forma que meu avô me criou. Meu marido, ele é português. E lá na Europa, isso é uma tradição. Então, você vai almoçar, vai à refeição, vai ter vinho, né? É muito comum e também é muito acessível. A gente não tem essa cultura, então ficou muito elitizada, esbranquiçada. Então o vinho ficou de uma forma aqui no Brasil que não era para chegar dessa forma, ela tem que mudar. Então é um pensamento ainda muito atrasado. Eu sempre faço essa onda de deselitizar. Você gosta do vinho doce? Ok. Você quer aprender? A gente tem um leque de opções. Então, o vinho é para todos. Tem espaço para cerveja, para cachaça, mas o vinho é para todo mundo. Deixa eu aproveitar logo. Um vinho que combina com uma massa. Qual o recheio da massa? Tô anotando aqui, tá, pessoal? Eu acabei de conversar com o Guilherme do Haru, a gente está pensando em um projeto de massa. Quando você fala pizza, quando você fala massa, quando você fala risoto, você trouxe uma informação muito neutra. O que cobre a pizza, o que cobre a massa e o que cobre esse recheio, né, que eu quero dizer, essa cobertura, é o que vai combinar com um vinho. E tem as pontes, né, que são os elementos temperos, pimenta, mas a base do molho é que você vai contar para mim qual é a massa desse molho, qual é o molho da massa, e eu vou falar para você o vinho combina. Um espaguete com um molhinho ali, um molho branco. Então, o molho branco, se ele for uma base de queijo ou bechamel tradicional, ele tá muito mais para um vinho branco. Pode ser da uva chardonnay, um nacional, um chileno. Essa uva, ela é a rainha das uvas brancas. Ela abraça, assim, o seu paladar. Você faz
provoca uma salivação, dá vontade logo de você dar uma outra garfada, uma troca bem legal. Deve ser servido mais geladinho. E é um vinho que também serve de entrada para uma tábua de frios, um queijo. Nossa, que legal. Harmoniza. Eu quero saber se vai ter evento sobre vinhos. Eu já tô ficando com fome, porque vocês estão falando de Eu comida. também. Nossa, não, massas quero saber e sobre vinho, vinhos. que eu já tô aqui Meu ponto pensando, fraco. Pede ou não pede um podcast com uma mesa assim, sabe? Com uns Sim, frios e eu- duas O tacinhas próximo a de gente vinho. já pode fazer Consegue dessa um apoio, forma. né? Traz aí uns quitutes e eu trago o vinho. E aí, mas assim, aproveitar que a Joyce tem que me convidar, porque esse programa é da Joyce, entendeu? Ah, mas Quando aí Com vocês certeza ela te convida, marcarem, sim. porque o Pode Povo é um podcast da Joyce, é um podcast mais livre, mais à vontade para falar sobre isso. Mas vai ter algum outro evento? Você dá palestra sobre cuidados, sobre esse processo? A gente conversou alguma coisa sobre os Então, eu tô bastidores. igual a Érica, né? Eu tenho a minha parte como sommelier, que aí eu faço treinamento de brigada, minha conexão com garçons, com todo em volta, ali o entorno de um restaurante, para mim é fantástico, assim, falar sobre serviço do vinho, né? Falar das combinações, o prato que vai combinar com o vinho. É importante, Vivian, o profissional, o garçom, que toda a equipe entenda ao atender um cliente, ou tem que ter uma pessoa específica, que eu não sei como que funciona. Tem que ter uma pessoa específica, ou é interessante que toda a equipe entenda de um vinho caso o cliente peça? Então, nessa onda de deselitizar o vinho, a maioria dos restaurantes tem vinho. E nem por isso, não são todos os restaurantes que conseguem ter um profissional como sommelier para atender só um público que vai dividir a bebida com cerveja, cachaça. O que precisa mesmo acontecer para ter uma experiência bacana é a etiqueta do vinho, né? Você servir corretamente na quantidade, na temperatura e o vinho certo para aquele prato. Então a gente consegue treinar para isso, que é o básico, assim, para o garçom fazer um bom serviço. A gente tá chegando no final do programa, mas se a gente tivesse que... Vai chegar um vinho aqui pra gente agora aqui de surpresa. Qual seria a sugestão de vinho que você daria para essa conversa que estamos tendo? Vou só falar de uma coisa, Sim, a sim. pretensão de ir a um restaurante. Eu trabalho com vinhos, mas quando eu vou para com um restaurante, eu gosto de estar presente com a pessoa. Então agora eu vou encontrar uma amiga, ela é chefe lá do Zé Gastronomia, e a gente vai beber um vinho, então eu quero conversar com ela. Então eu não gosto de ver celular, não gosto de ver cardápio, não sei vocês. Então eu gosto de perguntar qual o prato que você me sugere, qual é o vinho que você sugere. Então, acho importante esse carinho de serviço, porque ser garçom é um serviço lindo, né? Sim. De atender as pessoas. E eu trago essa posição, por isso que ela me chama de sommelier do amor, todo mundo brinca comigo. Tá explicado, Tem porque eu tô aqui, ó, curioso. Por quê? No Sunset, que foi criado pela Érica, foi uma ideia dela. O DJ fala, cara, depois que as pessoas vêm, elas chegam de um jeito, elas saem de outro jeito, sorrindo, felizes, conectadas, amigas. São acolhidas, E né? é legal bem quando você é recebidas. bem servido ou bem atendido num lugar que você volta. Você Com sempre certeza, volta. é uma experiência, né? É a experiência que fica. Mas aí, É memória afetiva, né? Então, eu gosto muito dessa memória afetiva. Quando eu vim para Rio das Ostras, Macaé. Aham. Macaé hoje, eu pensei nessa minha amiga e pensei num vinho especial para ela. Então, eu fui dentro do que eu sei que ela gosta. Então, eu gosto de entender a ocasião para trazer um vinho. Hoje, para o podcast, eu ia trazer um espumante, porque espumante tem esse ato de comemoração, de brindar a vida, de torcer. E Eu para amo, mim, no estar vivo aqui sangue. é maravilhoso. Viu, Joyce? O próximo vai ter um espumante Para brindar. pra gente brindar aqui. Com certeza. Não se esqueça de me convidar, porque eu quero participar dessa mesa que vai estar uma delícia. Meninas, muito obrigado. Foi muito bom ouvir um pouquinho da história de vocês. Eu fiquei assim encantado em saber dos projetos para as mulheres de uma forma macro e conhecer um pouco a história de vocês, tá? Muito obrigado mesmo. E venham os próximos, participe de outros programas, esteja com a Joyce. Joyce vai me convidar para o próximo podcast. Com certeza. Tá, Nós volte- que agradecemos a oportunidade mais uma Volte vez. sempre. Foi muito bom. Eu quero anunciar um evento, posso? Que Sim, eu fique à esqueci de vontade. falar, você falou desde o início. Fique à vontade. Eu tenho, pela Vinho Certo, eu sou sommelier da marca Vinho Certo Macaé, e acontece no dia 9 um evento que é um jantar harmonizado, vai ser em 4 etapas. Vinho e pizza. Vai ser no Shakespeare e é para casais, para solteiros, não é só para as mulheres, é Olha. aberto. Dia 9 do próximo mês. Isso.
No Hotel do Lac, espero lá. Shakespeare, né? Eu acho que eu tô aqui anotando, ó, tudo que ela tá falando eu estou anotando. Obrigado, Joyce. Fizemos o primeiro, foi um sucesso, pizza e vinho. E aí lá você vai falar sobre dicas, vai? Sim, eu vou falar tudo sobre vinho e pizza, da história, porque combina, como você perguntou, né, agora. Falar sobre essas combinações e vou apresentar os rótulos. Depois a gente bate um papo, as pessoas começam a perguntar e eu vou respondendo as dúvidas. Poxa, muito legal, meninas. Muito obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço. Nossa, Foi nós muito que agradecemos mais uma vez o estar convite. nessa mesa aqui, maravilhosa. E olha, pessoal, não se esqueça, tem o podcast, tem o Pod Povo, que eu tô aqui com o pessoal aqui, e tem outros podcasts em nossa plataforma. Então vai lá, curta, comente, compartilhe esse programa, que foi muito gostoso estar aqui com essas meninas, essas grandes mulheres que ajudam outras mulheres com esses projetos. Então até a próxima, e esse foi o Pod Povo. Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.